Alô? Oi, Osvaldo. Qual é o seu filme de terror preferido? O Enigma de Outro Mundo. Nossa, respondeu rápido. Se esse é seu filme de terror preferido, então você sabe quem é o diretor. É o John Carpenter. E o ator principal? Kurt Russell. Tá satisfeito já? Satisfeito? Ah, não. A gente tá só começando. Não sendo chamado a cobrar, eu tô de boa. Em qual ano foi lançado Halloween? 1978. Quem é o assassino em Sexta-feira 13, parte 5? É um cara chamado Roy. Quantos filmes tem na franquia O Mestre dos Brinquedos? 16 filmes, porque saiu um spin-off novo, sendo que 2 desses são um clip show. Qual é o nome da figura do assassino na franquia Pânico? É Pânico. Ha! Você errou, Osvaldo. O nome dele é Ghostface. Não. É Pânico. E eu tenho provas. Qual prova que você tem? Eu tô com a sua identidade aqui na minha mão agora. Você tá com... Pera, o quê? Como que você entrou na minha casa? A questão, Pânico, não é como eu entrei na sua casa, é como você vai sair. Todas as portas estão trancadas e eu tenho a única chave. E o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer, Pânico, você vai ter que responder o meu jogo de perguntas e respostas sobre bandas obscuras de heavy metal dos anos 80. Oh, não! Pânico! Acho que é a última das franquias principais do slasher que faltava pra eu falar aqui na retrospectiva. Pânico é uma franquia de terror muito conhecida, provavelmente o filme mais icônico do terror anos 90 e uma das responsáveis por ter salvo o gênero do slasher. Como a gente sabe, o filme slasher teve seu auge nos anos 80, mas nos anos 90 o gênero estava praticamente morto. Os filmes do Pânico vieram como uma paródia disso, mas também como uma homenagem. Essa ideia veio do roteirista Kevin Williamson, que escreveu 3 dos 4 filmes da franquia, e ele começou escrevendo um conto, uma história rápida ali do assassino falando no telefone com a garota que tá sozinha em casa. Isso acabou virando a famosa cena de introdução do primeiro Pânico. Mas logo essa ideia inicial acabou se transformando num roteiro para um longa-metragem que primeiro era conhecido como Scary Movie, mas que depois teve o título trocado para Scream. E o engraçado é que o Pânico, um filme que tá zoando o gênero do slasher e todos os clichês dele, acabou revivendo o gênero para uma nova leva de filmes nos anos 90. Essa leva que eu chamo de slashers adolescentes. Isso porque o primeiro filme do Pânico foi um sucesso muito grande, de crítica e de bilheteria. E claro que com o sucesso dele também vieram as continuações. São 3 delas, com uma 4ª programada para sair em breve. E Pânico é uma das franquias mais consistentes do terror. Isso porque, em um caso raro para uma franquia dessas, os 4 filmes do Pânico mantiveram o mesmo elenco principal, a Neve Campbell, David Arquette e Courtney Cox, e também o mesmo diretor, o mestre do terror, Wes Craven. Além dos filmes, ela também tem uma série de TV, que com certeza é o material mais irregular que carrega o nome de Pânico, até porque a franquia meio que para por aí. Não tem quadrinhos, pelo menos não que eu tenha encontrado, e não chega a ter um jogo oficial, apesar do Ghostface aparecer em alguns outros jogos, e de ter um jogo independente criado por fãs, que é do Pânico, mas não é oficial da franquia. E claro, nesse vídeo de retrospectiva eu vou falar dos pontos positivos e negativos dos filmes e também da série de TV. Eu não sou o maior fã de séries do mundo, mas dessa vez eu tive que incluir, porque tinha que ter alguma coisa zoada aqui também, né? A culpa é dos filmes do Pânico por serem todos bons ou, no mínimo, razoáveis. Mas antes de começar, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram a franquia Pânico. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Se vocês gostam do nosso trabalho aqui na Trecheira, então considere virar membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você também tem acesso a vários conteúdos exclusivos que a gente libera aqui e também pode votar em filmes pra gente falar aqui no canal. E também vou deixar aqui um aviso de spoilers, já que a franquia Pânico depende bastante da reviravolta de quem tá por trás da máscara no final de cada filme. E é claro que eu vou falar sobre tudo isso aqui porque faz parte da análise. Então considerem-se avisados, vai ter bastante spoiler nesse vídeo. Então, vamos pra essa parada logo, né? Começando por Pânico, dirigido por Wes Craven. A trama de Pânico se passa na cidade de Woodsboro, quando um assassino mascarado, conhecido como Ghostface, começa a assassinar os jovens do colégio local. A protagonista dessa história é a Sidney Prescott, uma garota que teve um trauma passado com o assassinato da mãe dela e que outros personagens acham que isso pode estar relacionado com o que está acontecendo agora. O que rola então é que a Sidney e os amigos, a polícia local e a jornalista Gail Weathers, todos estão agindo da sua própria maneira para tentar descobrir a identidade desse assassino e tentar sobreviver a essa onda de assassinatos.
Pontos positivos. Vamos começar aqui com a cena de introdução clássica do primeiro filme. Tem a Drew Barrymore, a atriz mais famosa do elenco, servindo como uma protagonista falsa, já que ela morre logo no fim da cena. Tem vários momentos icônicos, com todos os diálogos e o jogo de perguntas e respostas sobre o terror que o assassino faz com ela no telefone. Essa cena inicial é perfeita, se o filme fosse só ela, já seria um ótimo curta de terror. O roteiro do Kevin Williamson é muito afiado e os diálogos são ótimos. O filme gerou várias frases icônicas, principalmente no final, quando os assassinos estão explicando toda a motivação deles. E o mais legal dos diálogos é como esse filme é autoconsciente mesmo. Os personagens sabem que estão no filme de terror, então eles apontam os clichês que estão acontecendo. Eles têm discussões sobre quem é mais suspeito, quem que pode ser o assassino, e todos os personagens têm conversas extensas sobre cinema e sobre filmes. O roteiro parece ser o trabalho de alguém que realmente curte muito filmes de terror. E eu acho que ainda tem um nível de ironia aqui, porque os personagens são conscientes dos clichês, mas eles continuam seguindo esses clichês que eles sabem que existem. E o roteiro é muito bom em criar um suspense também. Vários personagens agem de maneira suspeita, desde personagens secundários, tipo o velho da moeda do clique que tá interpretando o pior diretor de colégio do mundo, até os jovens do grupo principal, que todos são bem peculiares e têm potencial de ser o assassino. Falando nisso, os personagens e o elenco são muito bons. A Sidney Prescott é uma das melhores final girls do terror, porque ela não é só a menina certinha, ela tem uma personalidade, ela é afrontosa. O Randy, o amigo cinéfilo, é um ótimo personagem também. Ele explica as regras de filmes de terror e faz bastante metalinguagem, são duas coisas que ficaram bem icônicas na franquia. O personagem do Dewey, o policial jovem atrapalhado, também é uma boa subversão, porque geralmente nos filmes de terror a gente tem a figura do xerife bolado, veterano. Nesse filme a gente tem um policial perdidaço que tá lá tomando sorvete de morango igual uma criança. A Gale Weathers também é uma ótima personagem. Eu gosto que no primeiro filme ela é meio babaca, meio que a jornalista que faz de tudo pela reportagem, mas ela continua saindo como uma herói da história no final. O Wes Craven cria um suspense ótimo na direção. Eu gosto como ele faz as cenas das chamadas de telefone, que geralmente acontecem em planos maiores, em planos mais abertos também, vendo a personagem de longe, como se fosse o Ghostface observando ela ali, e ele vai aproximando conforme a cena fica mais tensa. Um exemplo que eu gosto muito de cena tensa também é um ótimo uso de metalinguagem, que é o Randy assistindo Halloween na TV, gritando com a Laurie Strode que o assassino tá atrás dela, e enquanto isso o Ghostface tá ali atrás dele e ele não tá vendo. Só que não para por aí, porque ao mesmo tempo ele tá sendo gravado por uma câmera escondida e tem outros personagens assistindo ele gritando com o filme, e esses outros personagens estão gritando com a TV, tentando avisar o Randy de que o assassino tá atrás dele também. É muita camada. O filme tem esses momentos de referência e piada, tipo o zelador do colégio, que se chama Fred e é interpretado pelo próprio Wes Craven, vestido de Fred Krueger. Mas claro, outro grande ponto positivo aqui é o assassino, o Ghostface. O visual dele ficou icônico, o que é meio irônico até, porque na real não é um visual original. Era uma máscara de Halloween de uma empresa chamada Fun World, que o Wes Craven gostou tanto que eles pagaram a licença de direito autoral pra poder usar ela nos filmes. Eu gosto que eles usam um ator diferente pra fazer a voz do Ghostface pelo telefone, isso dá uma personalidade a mais pro assassino, deixa mais difícil de identificar qual dos personagens ele é. E eu gosto que, ao contrário dos Jason e dos Michael Myers da vida, o Ghostface não é um brutamonte ou uma entidade impossível de derrotar. Ele é só um cara usando uma fantasia de Halloween, então o tempo todo ele cai, ele se atrapalha, tem uma coisa meio galhofa ali do jeito que ele se move que é muito boa. E esse filme tem umas cenas de morte bem agressivas e um gore muito bem feito. Acho que a melhor sacada do filme em relação ao Ghostface é a revelação de que não é um só, mas são dois assassinos por trás da máscara. O que é chocante, porque geralmente filmes slasher têm um assassino só, e também é ótimo pra tirar a suspeita dos personagens que são culpados. Tem esse personagem do Billy, que já é o namorado meio merda e suspeita o filme todo, mas aí o Ghostface ataca ele e você pensa, ah, ele não era o assassino então. Só que no final acaba que ele era um dos assassinos mesmo. E eu acho que esses dois assassinos originais são os melhores de toda a franquia. Não só o Billy e o Stu são muito carismáticos, como eu gosto das atuações. Isso porque o Skeet Ulrich e o Matthew Lillard não tentam fingir que são adolescentes normais e depois surtam quando é revelado que eles são os assassinos. Os dois já são doidos desde o começo, então isso acaba funcionando mais ainda. Pontos negativos. O posicionamento da câmera secreta da Gale não faz muito sentido. O Randy aparece falando no telefone na frente da tela da TV, mas na gravação é como se ele estivesse na frente da câmera. Eu sempre me perguntei por que o Stu e o Billy começam a se esfaquear antes de matar a Sidney no final do filme. Acho que porque se eles tivessem matado ela antes, o filme acabava e os dois venciam, né? Então isso não pode acontecer. Tem um clichê que eles fazem na moral, que é colocar um jumpscare estúpido antes dos créditos finais. Só pisca uma foto do Ghostface com um barulho. Eu acho isso muito ruim. Mas enfim, né? Só pela quantidade de pontos positivos e pontos negativos aqui dá pra saber. Esse filme é um clássico.
Pânico 2, dirigido por Wes Craven. A trama de Pânico 2 não tem muito segredo. A Sidney Prescott agora entrou na faculdade, tá seguindo com a vida dela, mas, oh não, uma nova onda de assassinatos começou no campus, com mais assassinos vestidos de Ghostface. Então é aquilo de sempre, né? Juntar a galera, tentar não morrer, descobrir quem tá por trás da máscara, esse tipo de coisa. Pontos positivos. O roteiro continua com humor autoconsciente, dessa vez fazendo piadas com o gênero slasher e também com o primeiro filme. Tipo a cena de introdução, com a Jada Pinkett comentando: filmes de terror geralmente excluem os negros, o que tá ali provavelmente porque não tinha nenhum ator negro no primeiro Pânico. A metalinguagem mais genial aqui foi a franquia de filmes dentro do filme. O que rola é que a Gale lançou um livro sobre os assassinatos de Woodsboro, e esse livro foi adaptado pra Stab, um filme sobre os acontecimentos do Pânico. Ele é feito pra ser propositalmente brega e vira uma piada recorrente na franquia. Como esse filme se passa na faculdade, ele tem cenas na aula de cinema com várias discussões sobre filmes no geral, o que inclui eles falando que as continuações mataram o gênero do terror e que não existe continuação que supere o original. O que é bem autoconsciente, né? Eles sabiam o que estavam fazendo. E na direção, eu acho que o filme 2 consegue superar o primeiro em questão de cena tensa e de cena de perseguição criativa. Tem toda a cena do teatro com o Ghostface no meio das pessoas mascaradas, dando uma confusão espacial ali. Tem uma cena extensa da Gale se escondendo num estúdio com um assassino atrás, e isso transforma o lugar quase que um labirinto. E tem umas brincadeiras ali com o isolamento de som do lugar que são muito boas. E o que eu gosto desses roteiros também é da evolução natural dos personagens. A Sidney nesse filme também tá mais esperta, sabendo lidar mais com a situação. Isso é uma coisa que sempre acontece com ela ao longo da franquia, né? Mas quem realmente rouba a cena aqui é o Dewey e a Gale, que conduzem boa parte da investigação e da trama desse filme. A Gale até ganha um desenvolvimento a mais, porque ela é armada como uma possível vilã no começo, mas ela vai se tornando uma pessoa melhor e menos suspeita ao longo da trama. Eu gosto também do cameraman figura cômica, que reconhece que tá num filme de terror, numa furada, e só vai embora na metade do filme. Tem o personagem do Cotton, que é o cara que tava preso no último filme por ter matado a mãe da Sidney, mas ele era inocente. Ele nesse filme é bem pilantra e serve como um suspeito falso, mas eu gosto da dinâmica diferente que ele tem com a Sidney. E tem o personagem do Timothy Olyphant, que é o outro amigo cinéfilo ali, e mais tarde no filme é revelado que ele é um dos assassinos. O que eu acho muito bom, porque quando você revê o filme, você percebe que ele tava sempre ali semeando a discórdia, colocando suspeita, jogando as pessoas umas contra as outras. Pontos negativos. Tem uma parte do filme que a Gale vai lá e descobre que os assassinos estão matando gente que tem o mesmo nome das vítimas do primeiro filme. Muito bom, Arquimedes, excelente descoberta. Pena que ninguém nunca mais usa isso, não serve pra nada. Eu não sou muito fã da Ghostface principal desse filme, que é a mãe do Billy Loomis. No começo a personagem é uma jornalista nova ali, meio inconveniente, mas ela não é tão relevante pra trama até o final com a revelação. Eu acho que é uma personagem que não é muito memorável. Sempre que eu tenho que lembrar quem é o assassino do segundo filme, eu lembro do Timothy Olyphant só. Toda vez que eu reassisto, é uma surpresa quando essa mulher aparece no final. Mas agora que eu fiz esse vídeo e tive que tirar vários prints da cara dela, acho que não mais. O maior ponto negativo desse filme nem é tanto desse filme, é mais um ponto negativo pra franquia. Eles mataram o Range aqui, o que eu acho que até funciona pro drama, matar um dos personagens do filme anterior pra aumentar os riscos e aumentar a tensão. Só que ele também era um personagem essencial pro estilo do Pânico, porque ele é o cara das regras de terror, ele é o cara da metalinguagem. E no próximo filme fica muito esquisito, fica incompleto sem ter ele ali. Mas enfim, Pânico 2 é um filme excelente. Não é uma continuação que supera o original, mas até aí o próprio filme sabe disso. Eu acho que ele se contenta em ser um filme muito bom. Pânico 3, dirigido por Wes Craven. O que acontece agora é que a história se passa no set de filmagem do Stab 3, quando um assassino começa a perseguir e matar o elenco e a equipe de produção. O nosso trio de protagonistas, Sidney, Gale e Dewey, todos acabam indo parar em Los Angeles por motivos diferentes e, claro, agora fazem parte dessa presepada toda. Até porque o verdadeiro alvo do assassino é, de novo, a Sidney. Isso porque, nesse fim de trilogia, o assassino tem um motivo pessoal. Tem uma história que muda tudo que a gente sabia sobre o passado da mãe da Sidney. Pontos positivos. Eu, na verdade, ainda gosto do desenvolvimento dos personagens. A Sidney ficou traumatizada e agora mora numa casa isolada no meio do nada, sem ter contato com ninguém. O que é uma caracterização familiar, né? O que será que a Laurie Strode acha disso? Mas esse é outro filme que o foco maior acaba sendo a Gale e o Dewey, que fazem boa parte da investigação e que tem uma química muito boa. Nesse filme eles viram um casal oficial, e isso é a melhor coisa que acontece com os dois personagens. Da leva de personagens novos nesse filme, a gente tem o detetive, que talvez seja o único policial que sabe o que tá fazendo em qualquer filme do Pânico, então isso é legal. E eu acho engraçado que os personagens novos são atores interpretando os personagens que a gente já conhece. A interação da Gale com a atriz que tá interpretando ela é um dos pontos altos da comédia do filme. É claro que o Lance Henriksen
Henriksen ia aparecer aqui, e eu acho ótimo que eles colocaram ele, que é um veterano de trecheira, pra interpretar um produtor veterano de trecheira. O melhor aspecto desse roteiro é a metalinguagem, porque agora não é só um filme que comenta as regras e clichês, ele também comenta sobre os aspectos da produção de cinema. Além disso, esse lance de produção de um filme também é usado pra fazer uns cenários criativos. A Sidney revisita o quarto dela do primeiro filme aqui, mas na real ele é um set de filmagem, e a perseguição que acontece depois disso aproveita essa geografia meio errada de uma casa disfuncional, que é uma réplica de estúdio. Tem uma ponta do Roger Corman, o produtor lendário, fazendo um chefe de estúdio, e tem também a Carrie Fisher, que tá fazendo uma aparição inusitada como uma secretária que é muito parecida com a Carrie Fisher. E em questão de referência, eu acho legal como o personagem do Roman, o diretor do Stab 3, tem um dilema sobre ficar preso no gênero do terror, dirigindo o filme trash pelo resto da vida. O que na real era um dilema bem pessoal do próprio Wes Craven. Então isso é um toque legal que deram pro personagem. Pontos negativos. Na moral, Sidney, tu vai morar numa casa no meio do nada e pra sua proteção você coloca essa gradezinha michuruca e coloca um alarme na portinha? Olha isso é tipo facilmente pulável, não precisa nem de escada, nem de um banquinho. Só uma corridinha pra pegar impulso já dá pra pular esse negócio. Pra que colocar alarme nessa portinhola? Só pra gastar dinheiro mesmo. E eu acho ótimo que além desse alarme inútil, a Sidney também coloca uma plaquinha ali, cuidado com o cão. E assim, ela quer proteção, tu imagina que ela colocou um cão de guarda bolado ali. Mas não, o cachorro dela é o Golden Retriever, uma das raças mais dóceis e amigáveis que tem por aí. Então não é surpresa que o assassino descobre onde ela mora tão rápido na trama. Eu acho que ela na verdade não era tão boa em proteção assim no fim das contas. Na real, você pode até ver isso no desenvolvimento da Sidney ao longo do filme. No começo, ela é paranoica e tranca todas as portas com alarme, mas no final, ela vê que o Ghostface morreu de vez e ela aprende a deixar a porta de casa aberta o tempo todo. Parabéns, Sidney, muito bom pra sua autoestima, mas fecha essa porta, garota, tu vai ser assaltada! Os produtores queriam distanciar Pânico 3 das raízes da franquia e queriam fazer um filme que seria mais comédia do que terror. Então esse é um filme do Pânico com classificação 13 anos, as mortes são muito sem graça e ele mal tem efeitos de sangue. Pra manter a tradição da franquia, eles precisavam de uma cena do Randy sendo metalinguístico, mas ele morreu no segundo filme. A solução foi uma cena que os personagens assistem uma fita que ele gravou antes de morrer, falando sobre as regras do capítulo final da trilogia. Mas eu acho isso muito forçado, fica só parecendo que eles tinham a obrigação de trazer ele de volta de alguma maneira. E as regras da trilogia que ele explica também são mal aproveitadas. Ele fala que no capítulo final nem os personagens principais estão a salvo e coloca uma pressão ali. Mas esse filme não tem coragem de matar ninguém importante. O assassino aqui é o pior Ghostface dos filmes. Até porque só tem um assassino nesse, né? Ele é o Roman, o diretor, que é um personagem bem esquecível e sem carisma. E o pior é que eles ainda tentam colocar ele como se ele fosse o cara por trás de tudo que aconteceu na franquia. É uma história muito mequetrefe, que ele é meio irmão perdido da Sidney porque a mãe dela no passado foi uma atriz em Hollywood ou alguma coisa assim. Mas nada disso é mencionado nos filmes anteriores, então fica parecendo só que eles inventaram essa história do nada pra tentar fazer uma reviravolta de graça. E eu acho péssimo que nesse filme o Ghostface consegue imitar as vozes das pessoas pelo telefone, o que não faz sentido nenhum. É tecnologia incompreensível, não é crível isso. Tanto que na hora de fazer o Pânico 4, eles esqueceram completamente que isso existia. Chega até a ser meio ridículo, tem uma cena que a Sidney atende o telefone e ela fica escutando a própria voz do outro lado da linha. Era pra ser assustador, talvez, mas eu só fiquei pensando, e olha lá, é o trote da Beth. Você queria falar com quem? Beth? Mas é a Beth que tá falando. Ué, o meu também é Beth. Pânico 3 com certeza é o mais fraco e o mais decepcionante da franquia. Mas ainda assim o filme não é ruim, ele só é meio sem sal. A franquia do Pânico ficou então parada por mais de 10 anos. Durante essa década, a moda mudou de slashers adolescentes pros remakes sombrios. E dessa onda de remakes e reboots que veio o Pânico 4, o último filme dirigido pelo saudoso mestre do terror, Wes Craven. A trama desse é um retorno às origens. A Sidney tá passando pela cidade natal dela de Woodsboro pra promover um livro que ela escreveu, só que claro, acontece uma nova onda de assassinatos, e a Sidney dessa vez é uma das suspeitas e ela não pode sair da cidade. Então a trama pega esses personagens mais velhos, Sidney, Dewey e Gale, e também um novo grupo de jovens, que é bem parecido com os jovens do primeiro filme, e faz eles serem atacados pelo novo Ghostface. Só que agora, para derrotar o assassino, eles têm que prestar atenção nas regras de um remake de terror. Pontos positivos. O Kevin Williamson volta pro roteiro desse filme e ele já começa com uma abertura bem autoconsciente. Para ter um começo surpreendente que foge da mesmice, ele coloca duas introduções falsas seguidas. É um filme dentro do filme, porque o Stab 7, que as personagens estão assistindo, começa passando uma cena do Stab 6. De novo, é muita camada. E tem as piadas metalinguísticas, como de costume. O roteiro fala sobre as franquias de terror, com cronologias
confusas, tem os dois policiais que têm consciência de que são policiais inúteis de filme de terror, e tem todas as piadas e regras sobre esse filme ser um tipo de remake. O que é engraçado é que esse filme não é um remake propriamente dito, ele tá mais pra um soft reboot, como chamam, esse tipo de filme que é parte remake e parte continuação da franquia. E Pânico 4 tem várias equivalências ao primeiro filme como se fosse um remake. Ele repete cenas icônicas, tipo a Gale escondendo uma câmera na festa, ou uma personagem tendo que responder perguntas sobre terror pelo telefone, enquanto o namorado tá amarrado numa cadeira do lado de fora da casa. Só que nenhuma dessas cenas tem uma conclusão igual à do primeiro filme. Ele sempre arranja um jeito de subverter o que a gente tá esperando ali para não ser um remake óbvio. E eu gosto como uma das regras diz que o final do remake tem que ter um ato a mais no roteiro para ser mais surpreendente. E é isso que acontece aqui. A história termina com um confronto no hospital, que é um ato que não tinha no primeiro filme. Os personagens também são bem equivalentes. A gente tem a Emma Roberts fazendo uma nova Sidney, tem a policial novata, que é o novo Dewey, tem a agente mala da Sidney, que quer sensacionalizar essa história, igual a Gale fazia no primeiro filme. Dá pra traçar várias comparações aqui. Só que esse filme também subverte um pouco o que você espera de cada personagem. O namorado mala do remake não é o assassino igual o Billy foi no primeiro filme. Dessa vez o assassino é a Emma Roberts, a nova Final Girl. Então é legal como ele mistura os papéis. E é sempre bom revisitar os personagens que a gente gosta, né? A Sidney já tá cansada de lutar contra Ghostface, ela nem tem paciência mais, mas o melhor desenvolvimento é o do Dewey, que foi de policial palhaço pra xerife respeitado da cidade. A direção do Wes Craven tá no mesmo padrão de qualidade que nos outros, mas uma coisa que eu gosto desse é como ele usa a tecnologia dos personagens, as câmeras e os pontos de vista pra criar tensão. Tem uma cena do personagem que filma tudo com o headset dele. A câmera dele tá apontando pra trás e você tem certeza que a câmera vai mostrar o assassino vindo atrás do personagem sem ele ver. Mas aí ele percebe isso e arruma a câmera. E no momento que ele arruma a câmera, o assassino aparece e ataca ele pela frente mesmo. Eu acho engraçado. Pontos negativos. Eu acho que a Gale acabou sendo a protagonista mais perdida nessa história. Ela mal aparece no terceiro ato do filme, ela fica o tempo todo numa cama de hospital. Nossa, e parece que Halloween Kills pegou isso emprestado, né? Tô te vendo, franquia do Halloween. Tô te vendo. Eu acho ótimo também que quando a Gale vai escrever o próximo livro sério dela, ela tá com um Word aberto ali usando uma fonte gigante. que é isso, Gale? É livro infanto-juvenil? Você tá escrevendo o novo Goosebumps? Eu não sei o quanto a galera gosta dos assassinos desse filme, mas eu acho que tirando a subversão, né, do que você espera dos personagens, a única coisa que carrega eles é o carisma da Emma Roberts e do Rory Culkin. Porque de personalidade eu acho os dois personagens meio genéricos. O Rory Culkin é pra ser um estudo da vida, mas ele não é surtado igual o Matthew Lillard, então ele não é tão memorável. E a Jill, a personagem da Emma Roberts, também é uma personagem meio blasé. E eu acho que a motivação dela não é tão boa assim, tipo, ela tá matando todo mundo porque ela tem inveja da fama da Sidney. Eu acho meio fraco. E eu acho meio óbvio também que ela é assassina, porque olha o quarto dela. Só 2 tipos de gente tem um pôster do U2 no quarto. Psicopata e o Bono Vox. Então dava pra sacar por causa disso. Mas parando pra pensar, essa motivação da inveja dela até que encaixa bem com a proposta do remake metalinguístico. Que a Jill é fissurada pela Sidney, então ela até fala com essas palavras, que ela quer virar a Sidney. Então acho que isso acaba sendo muito metalinguístico, porque a personagem do remake quer ser a personagem do original. Então, não sei. Talvez isso acabe sendo um ponto positivo também, no fim das contas. Enfim, Pânico 4 foi uma melhora muito boa pra franquia depois do 3, e ele soube inovar bastante, tanto com as características da franquia, quanto com esse aspecto de remake. E eu podia ter parado aí, podia ter só falado, esse vídeo vão ser só os filmes, hein? Mas não, eu tive que inventar moda e assistir essa série de TV. Então vamos falar dessa jossa, né? Pânico, a série, primeira temporada. Produzida pela MTV. E isso explica muita coisa. A trama da série do Pânico é um reboot completo da franquia. O cenário muda para Lakewood, uma cidade com um passado sombrio que teve um assassino mascarado que matou uns jovens no passado. E anos depois, uma nova onda de assassinatos começa. Quem parece estar no meio disso tudo é a Emma, a garota protagonista, que junto com seu grupo de amigos são os alvos principais desse novo assassino. E aí a trama é o que mais, né? Descobrir quem é o assassino e tentar não morrer. Só que ao invés de resolver tudo em 2 horas, eles demoram aproximadamente 9 horas. Pontos positivos. Essa série tem os seus altos e baixos, ou talvez os seus baixos e menos baixos, mas eu gosto de como eles adaptam algumas características do Pânico para uma tecnologia mais moderna, tipo a personagem recebendo no celular um vídeo dela mesma de alguns segundos atrás. A série tem alguns personagens que eu acho legais, tipo o Noah, que é o novo Randy, o garoto viciado em filmes de terror, tem a Audrey, que é um tipo de amiga rebelde, que é um dos personagens centrais do drama da série, e eu gosto também da Brooke, a garota loura que começa como a típica primeira a morrer
de um filme slasher, mas ela acaba tendo um desenvolvimento legal na série e quebra um pouco esse estereótipo. E eu não vou ser purista aqui, eu gosto do design novo da máscara, até porque é um assassino novo, é uma história nova. Essa série é tão diferente dos filmes que eu na real acho que seria até mais ofensivo se eles só repetissem a máscara original mesmo. E o design diferente também serve pra série ter alguma coisa pra chamar de dela, né? Porque se não fosse isso, ela ia ser só uma versão ruim e muito longa dos filmes. Pontos negativos. A série é uma versão ruim e muito longa dos filmes. Ela repete esse aspecto do remake do Pânico 4, só que aqui não funciona tão bem, porque eles só repetem as cenas como elas são, igual um remake tradicional. E tem os personagens, esse grande elenco de malhação terror. Isso aqui é uma competição de falta de carisma, mas quem ganha é o casal principal. De um lado tem o Kieran, o garoto bad boy misterioso que tem toda a personalidade de um saco de pão, e do outro tem a protagonista, que é a pior personagem. A Emma é péssima, ela não faz nada, ela é muito burra, ela é um vácuo de carisma, ela é extremamente sem graça. O que mais mata nessa série não é nem o assassino, é a falta de comunicação dessa anta. Mas a gente também não pode deixar de falar do xerife aqui, que é um dos piores da franquia. Ele não consegue investigar nada, ele sai pra entrar em casa de gente suspeita sem avisar pra ninguém onde ele vai e sem levar um reforço, mas o auge é quando ele pergunta pra legista se ela conseguiu identificar o corpo pela arcada dentária. O corpo que tá ali na frente dele, sem cabeça. Acho que o pior aqui é que o filme slasher não é uma estrutura que funciona em formato de série, porque a trama slasher é rápida por natureza. É um grupo de personagens que vai morrendo até sobrar só um. Mas em formato de série, os assassinatos têm que ser reduzidos porque os personagens têm que durar mais tempo do que eles durariam em um filme. Então, para fazer os personagens durarem mais, eles têm que aumentar essa história e eles fazem isso enfiando um monte de subtrama e de filler. Isso sem falar em todo o drama adolescente que rola aqui, que eu acho intragável. Quem será que a protagonista sem graça vai escolher, o garoto sem graça ou o garoto sem graça de bigode? Sei lá, eu não me importo. E essa série é muito básica também. A fotografia e a direção não tem nada demais, fica parecendo uma coisa meio novela. E igual ao filme 3, a classificação da série é 14 anos, o que é ruim pra uma série slasher. Até que tem umas mortes boas aqui, mas elas nunca mostram muito do que acontece. Geralmente elas são cortadas de um jeito que dribla os efeitos. O que sempre funcionou na metalinguagem dos filmes do Pânico é como cada um traz uma abordagem diferente. São regras diferentes pro filme slasher, pra continuação, pra trilogia, pro remake. A metalinguagem acompanha o formato. E a série não traz muito disso. O personagem do Noah tá lá pra ficar falando regra de filme de terror. Mas ele não tá num filme, ele tá numa série. Seria muito mais interessante se a série brincasse mais com isso, se ao invés de os personagens ficarem fazendo referência de filme, eles tentassem colocar quais são as regras pra sobreviver a uma série de terror. Isso combinaria muito mais com a franquia. E a gente tem que falar do assassino, que também é péssimo. O que rola é que quem é o assassino da vez é a personagem da mulher que faz podcast. Ela é um personagem óbvio pra ser o assassino justamente porque ela é muito deslocada na trama. E ela é um dos poucos personagens que nunca tem a suspeita jogada em cima dela. Então dá pra sacar ali pela psicologia reversa da parada. Por que ninguém suspeita dela em momento nenhum? Porque ela é a assassina e a série quer deixar essa revelação ser uma coisa chocante. E a atuação dela é péssima também. Enquanto ela é a mina do podcast, ela não tem absolutamente nada de marcante ou memorável. Mas quando ela é revelada como assassina, ela vira a chavinha ali pra atuar igual psicopata. Faz o bom e velho Crazy Joe do The Boy 2, não é? Ela é muito ruim. A primeira temporada de Pânico pra mim é mais erro do que acerto. Eu nem sei em qual categoria colocar, acho que Sonífero é meio agressivo porque a série não é tão chata assim, mas é o que encaixa mais. Pânico, a série, segunda temporada. Eu decidi dividir por temporada aqui porque eu acho que tem uma diferença gritante entre as duas, pelo menos em uma questão técnica. Porque em questão de trama, a segunda temporada também não tem muita surpresa. Acontece que a assassina da primeira temporada tinha um cúmplice secreto, e agora esse cúmplice voltou pra matar a galera. E os personagens estão tentando descobrir quem é esse novo assassino mascarado. Pontos positivos. A direção e a fotografia da série melhoraram muito na segunda temporada. Tem até uma cena que pra mim é a melhor da série. Quando os personagens são todos drogados com a ayahuasca, e aí o diretor surta e usa todo tipo de técnica pra fazer essa cena ficar doida. Ele até brinca com a quarta barreira e com a razão de aspecto da cena. Eu achei bem criativo. E eu gosto do novo elenco de personagens, mas principalmente do xerife e do filho dele. O xerife da segunda temporada é bem competente e parece saber o que tá fazendo, ao contrário do último, e o filho dele traz uma abordagem diferente pra metalinguagem da franquia, porque ele é o cara especialista em quadrinhos de terror. Eu gosto dessa caracterização, mas eu acho mal aproveitada. Eles podiam também entrar mais nos clichês e regras pra
pra sobreviver um quadrinho de terror, mas eles nunca falam muito mais do que só citar alguns nomes. Pontos negativos. Logo no começo da temporada, tem uma garota que pede pra tirar uma selfie com uma personagem, só que ela usa a câmera traseira do celular pra bater a foto, e não a câmera de selfie. O drama adolescente conseguiu piorar, porque os caras conseguem meter 3 triângulos amorosos diferentes nessa temporada. E isso enche o saco bem rápido. Os personagens estão presos numa casa com um assassino, e aí eles começam: ah, mas você me namora, mas eu sinto que você gosta mais de fulano. Mano, tem gente morrendo. Isso é a casa do assassino, brother, não é programa do João Kleber. A protagonista continua a mesma aqui, chata demais, não tem nem o que falar dela. Mas quem piora muito nessa segunda temporada é a Audrey. Isso porque a primeira termina com uma deixa enorme de que ela era a segunda assassina. Só que o que rolou aqui foi que o público gostou da personagem, então os produtores tiveram que mudar a ideia e fizeram ela ser inocente. O grande segredo dela nessa temporada é que ela era amiga e trocava cartinha com a moça do podcast, mas sem saber que ela era a assassina. Só que não só esse detalhe tira todo o sentido de boa parte da investigação que ela faz na primeira temporada, como todo o trabalho que a Audrey tem pra ficar acobertando esse segredo, dá muito mais dor de cabeça pra ela do que se ela só virasse pros amigos e falasse o que tinha rolado. Quem é revelado como o assassino da segunda temporada é o Kieran, o namorado sem carisma. E não só essa reviravolta sai do nada, como ele é outro ator bem ruinzinho, fazendo uma transformação Crazy Joe ali. Agora ele tá atuando igual o psicopata. O Ghostface nessa temporada nem faz sentido, ele é o clássico assassino onipresente. Ele sabe coisas que ele não devia saber, ele chega de um lugar ao outro mais rápido do que ele devia. É impossível fazer tudo o que ele faz aqui. Até porque ele também tem que ser um puta de um hacker foda e ainda tem que mexer no After Effects pra fazer aquelas animações bregas que ele manda pra todo mundo. Acho que o mais inacreditável aqui é que o Ghostface puxou uma festa num orfanato abandonado, o que significa que ele comprou bebida, contratou um DJ ou instalou um sistema de som no lugar e colocou uma iluminação especial na festa, com holofote e tudo. Olha, eu acho que seria muito fácil descobrir quem é o Ghostface nessa cidade. É só ver quem torrou todo o dinheiro pra arrumar essa festa. Ou melhor, é só ver quem que foi na gráfica local e pediu pra imprimir 40 fotos em papel fotográfico tamanho A4 da cara da assassina da primeira temporada. Além disso tudo, a temporada ainda termina com um especial de Halloween que é muito constrangedor. Nesse especial, o grupo de jovens vai passar as férias numa ilha paradisíaca, mas na real eles estão indo lá pra solucionar um mistério antigo, um assassinato que aconteceu nos anos 30. Isso não é nem o mesmo assassino do resto da série, é só um filler que tem 1h20 de duração. É isso mesmo, pessoal. Essa palhaçada aqui virou Scooby-Doo, só que sem o cachorro, sem o biscoito e sem a diversão. Mas o pior mesmo desse especial é que pra mostrar o desenvolvimento da protagonista, como ela agora aceita ser a pessoa que ela é, eles terminam com ela tatuando o próprio sobrenome no braço. Isso é muito ruim, quem que ela acha que é? O Felipe Dilon? Porra. Enfim, essa segunda temporada é tecnicamente melhor que a primeira, mas o roteiro dela é tão ruim que, assim, nem vale a pena. E vocês acham que acabou, né? Vocês viram a série na Netflix, tinha 2 temporadas, acabava aí, mas na real não. Depois disso, a série deu uma parada, mas o que rolou foi que eles trocaram de produtora, e nessa terceira temporada, a série até mudou o nome, agora a gente tem um nome super criativo de Pânico Ressurreição, que foi produzida pela VH1, que é tipo a MTV. Só que pior. E isso explica bastante coisa também. A trama é sobre um assassino mascarado que começa a perseguir um grupo de jovens específico, uma galera que tá de detenção em um colégio lá no gueto de uma cidade americana. O protagonista é o Dion, um garoto popular no colégio, mas que carrega uns traumas do passado que ele acha que podem estar relacionados com os assassinatos recentes. Pontos positivos. Pra essa temporada eles contrataram de volta o ator que faz a voz do Ghostface dos filmes, então isso é legal de ver. Ou de ouvir, eu acho, né? Eu gosto da mudança de cenário. Essa temporada sai do mundo dos jovens ricos morando em casarão e vai pro gueto da cidade grande, o lugar que tem traficante na rua e com violência policial. E isso é legal porque, como uma das personagens fala, as regras do terror não se aplicam no lugar onde eles moram. Eu gosto que a primeira cena dessa temporada faz outra subversão esperta com o começo do Pânico original. A garota protagonista falsa aqui não é assassinada, e na real ela não é nem protagonista falsa, né? Ela não é relevante. Ela só tá ali no Halloween dando doce pra um garoto vestido de Ghostface, e ele sim é o protagonista. A cena passa a seguir ele. Pontos negativos. Nessa temporada eles voltam com a máscara original da franquia. Mas usar a máscara original e ficar repetindo cenas e piadas dos filmes só me leva a perguntar: a essa altura isso é Pânico mesmo ou é só paródia? Porque o que faz um filme do Pânico? Não é o Ghostface, porque ele não é uma entidade. O Ghostface é só uma fantasia. Quem amarra a história dos filmes da franquia sempre foram os protagonistas, a Sidney, a Gale e o
Dewey. Sem ter qualquer conexão com a história original, essa série toda não parece ser uma mídia oficial do Pânico, ela fica parecendo um fã-filme. Se essa série pode ser considerada Pânico só porque tem máscara e tem metalinguagem, então foda-se, dá pra considerar Todo Mundo em Pânico e os filmes do Pânico Gaúcho do Felipe Guerra como filmes oficiais também. É tudo parte da franquia agora. Essa série tem a atriz indicada ao Oscar Mary J. Blige e ela não faz nada. E essa série também tem uma ponta do Tony Todd. É até engraçado que o flashback no começo da série não é sobre o Ghostface atacando alguém, é sobre uma criança sendo atacada pelo Tony Todd com um gancho na mão. O que foi uma tentativa de referência, mas na real só te deixa confuso. Você fica se perguntando por que na série do Pânico eles começam com uma cena do Candyman. Depois você descobre que o personagem era só um professor enredo mesmo, mas sei lá, foi uma escolha muito ruim e que distraiu muito mais do que agregou. Se os personagens das outras temporadas já eram constrangedores, nessa terceira eles conseguiram piorar. Todos são caricaturas, todos são muito burros e são muito irritantes. Tem a inimiga do riso, que ela é tão sem graça que eu só percebi que era pra ela ser a figura cômica quando os personagens chamam ela de figura cômica do grupo. E tem a garota gótica, que é a cinéfila do grupo. Só que ela é péssima, porque ela fica repetindo as mesmas frases de trailer o tempo todo. Isso é outra coisa mal feita, que é a metalinguagem. Não parece nem um pouco natural aqui, os personagens começam a falar das regras de filmes de terror do nada, sem contexto, quase que por obrigação mesmo. O único humor que funciona na série é o que não é intencional, quando eles tentam demais fazer uma coisa do drama sério e fica galhofa. A melhor cena aqui é o momento fatídico que o Ghostface assalta uma farmácia com uma 38. Perdeu tudo! Ícone do terror assalta a farmácia. Mas o pior ainda é que, de novo, a gente tem dois assassinos. E o que sempre acontece na franquia Pânico é que o assassino principal é o cara que tem a motivação pessoal, que tem o histórico com o protagonista, e o assassino secundário, o capanga, é só o amigo psicopata que foi junto pro rolê. Só que nessa série, por algum motivo, eles invertem isso. O capanga que morre primeiro no começo do último episódio é o meio-irmão do protagonista. É o vilão que tem a motivação pessoal, que tem as reviravoltas, tem a conexão com os flashbacks do protagonista. O confronto final é com a menina gótica que só começou a matar a galera porque quis. Não tem mais suspense, não tem mais reviravolta, é só meio chato mesmo. E é bem óbvio também que a gótica é assassina, porque tem uma cena que ela vai assistir um filme de terror e ela coloca Hellraiser Revelations. Só gente psicopata ia assistir Hellraiser Revelations por vontade própria. E por fim, é isso, não tem nem como colocar essa temporada com outra coisa, ela é muito ruim. E essa foi a franquia Pânico. Se esse vídeo fosse só sobre os filmes, eu com certeza ia falar alguma coisa do tipo: ah, não tem filme ruim, a franquia é bem consistente, o 3 é fraquinho, mas pode ir na fé, dá pra assistir tudo. Mas tem esse raio dessa série, né? Que eu acho que já deu pra perceber, eu acho bem ruim e não recomendo. E daqui a pouco sai o Pânico 5, sem Wes Craven, sem Kevin Williamson, mas vai ter o elenco principal de volta. Vai prestar? Não sei. Daqui a pouco a gente descobre e faz um vídeo sobre ele também. Então é isso, pessoal, e até a próxima.